Nosso tema hoje, ó. Lutgardes, meu mestre, rapaz. Aqui, olha, nossa, São Paulo tá aí também, que legal. Olha aí, ó. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. A gente tá muito contente de receber todos vocês aqui, ó. Boa Salve, noite. Daniel! Como é que você Boa noite, tá? Boa Roberto. noite. Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão Tá escutando me... bem aí, Roberto? Opa, tá muito bom. E você, tá me escutando bem aí também? 100%. Que maravilha, galera. Fala aí pra gente, manda um joinha aí. Vocês estão escutando a gente bem? Manda um joia aí, ó. O Oliveira já tá aqui com as perguntas dele. Grande Oliveira, satisfação tá você aqui, viu? Esse Oliveira é um figura, rapaz. Sempre presente aqui, a gente gosta muito disso. É isso aí, pessoal. Isso aqui a gente tá fazendo é pra vocês, pra gente trocar ideia, né, Daniel? Pra gente Com compartilhar o que a gente certeza. sabe. Nunca a gente vai saber tudo. E aí, quando a gente troca ideia, vem as perguntas, vem as opiniões, a gente evolui, a gente amadurece, a gente vai para outro nível. Não é verdade isso, Daniel? Você compartilha dessa opinião? Eu digo sempre, né? A gente nunca deixa de aprender, né, Roberto? Quando a gente acha que sabe um pouquinho, a gente vai no outro dia e aprende mais um pouco, né? Então, o É, aprendizado ele é eterno, né? E nossa área, então, principalmente, ela é fascinante por isso. Ela é uma área evolutiva, né? Ela está sempre mudando, ela não é uma área estática, né? Então, nós profissionais da área de segurança do trabalho e meio ambiente, temos que estar sempre buscando atualização, né? Então, agradeço muito o convite, viu, Roberto? Nós estamos fazendo essa ponte aí, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, né? E, claro, com todos que estão nos acompanhando, a ideia nossa é passar o maior grau de conhecimento possível, tá? Na parte de, eu chamo de LRA, tá? Entre todas as siglas, né? Laudo de ruído ambiental, tá? Mas ele pode ser tratado como laudo e pode ser tratado como um relatório técnico, tá? Então, deixando bem claro que não é só o engenheiro que pode realizar o laudo, tá? Então, pode o técnico, o avaliador, outros segura profissionais aí, Daniel. da área. Segura para nós não entregar o ouro pro homem, que todo mundo quer saber essa daí. Segura aí, Com Danielzão, que a certeza, com galera tá aqui, certeza. ó. Tá chegando muita gente boa, ó. Grande Ricardo Andrade chegando aqui. Logo, logo ele vai estar com a gente também numa live. O Alex Machado aqui, cara fenomenal da Cipates. Aprendi muita coisa com ele em poucas coisas que eu escutei dele. Renato Araújo também, vamos estar junto no famoso Conadai. Renato, espera aí que logo logo você tem mensagem minha que você vai estar recebendo aí, hein? Daniel, e uma coisa que a nossa audiência que gosta é disso daí, é de a gente compartilhar esse conhecimento, transferir, e essa é a nossa ideia aqui. E é muito bom, Daniel, pessoas como você que compartilham disso. Então, olha, show de bola. Galera tá chegando aqui, tá, né, chegando aqui para escutar, porque é muita informação boa, muita informação oportuna. Esse momento que a gente Sim, está aqui é muito bom para a gente se atualizar, para a gente ir atrás de novas informações, e é o que a claro. gente está fazendo aqui nesse momento aqui. Pessoal, dá um joinha aí se tá tudo legal, se o som tá legal, dá um ok, manda um coração aqui. Vão guardando as perguntas ali que vai ter pergunta aqui pro Daniel. A galera já tá se organizando aqui, Danielzão. Com E certeza. aí, pessoal, manda o joinha, manda um coraçãozinho pra gente começar. Podemos começar? Vamos vendo se a galera tá ok. Enquanto isso, eu tô vendo que tem gente da sua audiência aqui, né, Daniel? Então eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Roberto Tem sim. Medeiros. Eu sou consultor em segurança e saúde do trabalho. Estou organizando aqui, eu tenho uma empresa de assessoria e consultoria em segurança do trabalho aqui no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. E eu estou organizando essas lives porque a gente que está há bastante tempo aí no mercado, acho que é um momento de a gente poder transmitir os nossos conhecimentos, a nossa forma de fazer e ajudar as pessoas que estão chegando aí na área. Então essa é a ideia com essa sessão de live que a gente está fazendo. E o Daniel, ele compartilha dessa mesma opinião minha de transmitir conhecimento e ele se disponibilizou em vir aqui falar sobre uma temática que ele domina bastante. Ele faz várias outras coisas, também tem uma consultoria lá no Rio Grande do Sul e ele quer também passar para nós. Então, Daniel,
Fala um pouquinho de você, da sua Beleza, história, como é que você começou, para a galera conhecer você um claro, pouquinho. Como é que a MD Top começou aí? Há quanto tempo vocês estão no mercado? certo, Você, certo. por favor. Bom, eu comecei como cipeiro em 2004, né? Antes de me tornar técnico de segurança do trabalho, e aí comecei a estudar e fiquei fascinado pela área de segurança do trabalho. Quando eu me formei, eu logo fui fazer estágio na área industrial, né? Depois da área industrial, fui trabalhar com linhas de transmissão, subestação de energia elétrica num grande grupo de São Paulo, né? Uma empresa que chegou a ter 50 mil colaboradores, que lá nós éramos o QSMS, Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, né? Uh, Após isso, fiz a gestão ambiental, depois iniciei engenharia civil, troquei para engenharia ambiental, e estou me formando agora mês que vem em Engenharia de Segurança do Trabalho. A MD Top surgiu em 2014, tá? O nome da empresa é Matheus e Daniel. Matheus é o meu filho de vai fazer 5 anos, a mesma data da empresa. Então, naquela época eu tinha que ter um propósito maior, né? Para empreender e aí coloquei o nome dele da empresa, né? Hoje nós atuamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Esse é o nosso mercado, nós temos uma cartela de clientes bem interessante, tanto da área de construção civil, industrial, na parte de consultoria, assessoria, laudos técnicos, né? E na parte de licenciamento ambiental também, né, Roberto? Esse é o nosso nicho de mercado e treinamentos também, sejam ele presencial ou online, né? Principalmente agora com a época da Covid, a gente está investindo fortemente aí no parte online. Show, show, muito bom, Daniel. É isso aí, né? A gente tem que se reinventar. Com Hoje eu certeza. também fiz uns treinamentos online aí, usando o Zoom aí. É isso aí, a gente tem que se superar nesse momento. É isso que os profissionais de alta performance fazem e a gente tem que procurar isso, não tem alternativa mesmo. Com Pessoal, valeu certeza. então. Dá um joinha aí, a gente vai começar a nossa parte técnica. Dá um joinha, dá um coração aí. Podemos começar. Vocês já prepararam as perguntas, então prepara aí, porque tem coisa boa para a gente conversar. Como a gente viu aqui, o Daniel vem da área ambiental, migrou para a segurança do trabalho, né, Daniel? Mas então vamos Isso. aprofundar É. essa parte ambiental Sempre, na verdade, eu. Opa, desculpa. Sempre, na verdade, eu atuei com as duas áreas integradas, né? Segurança, trabalho e meio ambiente, né? Que é hoje o escopo das multinacionais procuram profissionais, né? Sejam técnicos e engenheiros com esse perfil, né? muito bom, Daniel. É uma forma de se destacar, né, Daniel? O cara fala, eu sou só Exato. técnico, né? Não vou mexer na parte ambiental, no meio ambiente, ah? Então, poxa, né? É um negócio As que melhores oportunidades hoje no mercado estão para os profissionais que têm entendimento de meio ambiente. É um pré-requisito hoje, na verdade, né? Se nós pegarmos as melhores vagas hoje no LinkedIn, vai estar escrito lá. Maravilha, ó. Daniel já começou a dar as dicas aqui, Daniel, pra galera. É isso aí. Valeu, Daniel. É isso aí que a gente precisa mesmo. Pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, tem muita gente nova aqui da área, sabe, Daniel? E o Daniel já tá dando a Claro, sacada aqui, ó. Profissional de claro. referência que tá a tempo no mercado, ó. Não esquece a área ambiental, né, Daniel? Não, de forma alguma. Ela anda paralelamente à área de segurança do trabalho, né? Tem empresas que já colocam um ponto a mais, porque hoje em dia é muito rápido a leitura de currículo pela área de RH, recursos humanos, gestores, né? Então, quem tem lá um destaque, uma ênfase na área ambiental, seja um curso de especialização, seja um técnico, né, ou alguns cursos de capacitação mesmo, já sai na frente dos demais concorrentes, né? Então, esse é o objetivo, tá? Passar conhecimento pessoal de que meio ambiente e segurança do trabalho, eles andam abraçados dentro da empresa, tá? Maravilha. O Daniel, a gente tem umas perguntas bem técnicas aqui que a gente já Claro, organizou no nosso escopo para falar. Mas antes de entrar nos assuntos técnicos, que a galera está se organizando aqui para fazer as perguntas, vamos entender um pouquinho sobre. Vamos falar um pouquinho do problema, das ações judiciais, das multas, do que acontece, para tá, depois a gente entrar no técnico. Vamos fazer assim, Daniel? claro, vamos sim. O que são as multas? O que pode ser essas ações judiciais? O que vocês têm visto acontecer aí? Porque é importante todos nós entender isso, até para a gente depois poder oferecer o nosso trabalho, né? Oferecer Com certeza. uma solução. A gente tem que entender o problema
qual o problema que pode dar para as empresas, o que, que pode acontecer, e aí depois nós vamos para a solução. Então vamos seguir essa Tá. ordem: problema e depois solução, então, para nosso pessoal aqui ficar ligado. Ó, o Oliveira deu uma dica aqui nos comentários. Pessoal, encaminha a live para, vamos lá, duas pessoas que você conheça aí da sua lista de transmissão. Vamos embora transmitir essas informações para mais pessoas. Então, duas pessoas, clica no aviãozinho aqui, escolhe duas pessoas que são da área que você acredita que possa se beneficiar e encaminha. E aí o Daniel agora vai começar a falar sobre essas ações judiciais, sobre essas multas, esses problemas. Vai lá, Danielzão. Perfeito, Roberto. Roberto, o ruído ambiental, tá? Ele é diferente do ocupacional, certo? Por quê? Ele tem diversas formas de avaliação, né? E quando eu falo de avaliação, eu falo de um todo, eu falo de cidades, eu falo de zonas urbanas, regiões, zona mista, zonas comerciais, residenciais, né? Então, vou dar um exemplo. A parte preventiva, que é onde nós temos que trabalhar. Todo qualquer empreendimento, seja ele uma obra, seja um shopping center, seja uma obra de pavimentação, uma obra de linha de transmissão, ele requer uma licença ambiental, tá? Essa licença ela pode ser concedida pelo órgão municipal, estadual ou federal, certo? Olhando aqui para o Rio Grande do Sul, nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, né? Por exemplo, se obras dentro de Porto Alegre, quem licencia é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SMAM. Se a obra for a nível estado, é a FEPAM, certo? Se a obra ultrapassar de um estado para o outro, uma rodovia, por exemplo, aí é o IBAMA, né, que é o órgão federal. Aonde que entra o estudo de impacto ambiental? Na etapa de licença prévia, que é um licenciamento da obra. Aonde que entra a parte de medição de ruído ambiental? Previamente, antes desse licenciamento, é feito esse estudo, né? Esse estudo é em cima da nossa NBR 10151, tá? Que é a norma técnica, certo? Esse é o primeiro passo, falando preventivamente. Não foi feito estudo, tá, Roberto? Nada deu certo. Fizeram um empreendimento, iniciaram uma obra, seja ela de 2 pisos, né? Faltou planejamento urbano, colocaram uma obra de sobrados do lado de um residencial geriátrico. Vamos lá, né? Instalaram um empreendimento ali. E aí começaram com batistaca, com betoneira, serra circular, e não fizeram o levantamento de ruído ambiental previamente, né, para licenciar, tá? Às vezes na própria licença não saiu como uma condicionante, que é um artigo que pede o laudo de ruído ambiental. O que que acontece? A pessoa, né, no sentido de sentir que aquele ruído está atrapalhando a sua vida, né, está atrapalhando o seu negócio, digamos que a gestora, a dona, a empreendedora do residencial geriátrico, ela pode entrar com uma ação, tá, em função de poluição sonora, tá? O que é uma poluição sonora? Ela está lá na lei, certo? Do CONAMA, resolução do CONAMA 001 de 1990, que fala toda degradação ambiental, seja ela humana ou animal, porque o ruído ele prejudica tanto a parte humana, e aí pode prejudicar através de estresse, pode prejudicar doenças cardíacas, hipertensão, vários fatores agregados, tá? Também como pode prejudicar a espécie animal, certo? E aí, nesse caso, está previsto em lei a poluição sonora. Havendo a poluição sonora, essa pessoa pode ingressar com uma ação civil, tá? Certo? Então, essa ação civil, e aí é um nicho de mercado, né, para os profissionais de segurança do trabalho, para os técnicos de meio ambiente, podem atuar como assistente técnico, tanto da parte autora como da parte ré. Certo? Então, esse é o primeiro ponto, que é a chamada Lei de Crimes Ambientais, tá? Isso eu estou falando, tá, num cotidiano do dia a dia, certo? Do que pode ocorrer, tá? Existe uma outra questão do ruído ambiental que é chamada a contravenção penal, certo? Que é a perturbação do sossego. O que é a perturbação do sossego, tá?
Um vizinho esporadicamente faz festas, né? Ele aluga a sua casa para festas, shows, convida outros colegas e bota o som torando no máximo lá, né? Seja o estilo musical que ele queira escutar, tá? E isso aí, tá? É chamado, né, de perturbação do sossego, aonde tem dentro do Código Municipal, né, no plano diretor, falando sobre qual é os limites, né, para diurno, noturno, certo? Que aí é considerado diurno das 7 da manhã às 7 da noite e o noturno das 10 da noite às 7 da manhã. Em alguns estados existe o horário vespertino, por exemplo, São Paulo tem a lei do psil, que eles chamam, né? Que é o horário vespertino, que é das 7 às 10. Então tem níveis de decibéis caracterizado para o horário diurno, o horário vespertino e o horário noturno. E isso aí pode gerar ações, né, judiciais, tá? O primeiro caso que eu peguei, tá, para você ter ideia de como é complexo essa questão de lei de crimes ambientais, foi um caso de um vizinho, isso foi em 2012, tá? Eu era gestor ambiental na época. Foi o caso de um vizinho que ele tinha um cachorro, um fila brasileiro, tá? Pra te ter ideia. E o cachorro, ele saía para trabalhar de manhã cedo, e o cachorro, ele botou um canil e deixava preso o cachorro latindo o dia inteiro, certo? Do outro lado morava um vizinho, tinha uma parede, né? Do outro lado, do outro quintal, tinha o quarto da outra pessoa, morava o outro vizinho que trabalhava com um gestor de manutenção num shopping center à noite. Quando esse gestor chegava para dormir, o outro saía para trabalhar. E aí o que aconteceu? Ação judicial. Assistência técnica, né? Chamaram nós como assistente técnico, nesse caso eu fui pela parte autora contratado por um escritório de advocacia, né? Fazer o laudo. No meu laudo foi considerado que o ruído estava cedido, que é a lei de crimes ambientais, né? No caso a contravenção penal, né? Perturbação do sossego alheio, e é como critério de solução, naquela época eu propus trocar o canil 70 metros para trás do pátio do morador, do dono, do proprietário do cachorro, e também instalar um isolamento acústico no quarto dessa pessoa autora, no caso, né, que estava sendo incomodada. E aí, quem que É, pagou o isolamento foi o réu daí. exatamente, a parte real. Exatamente, teve que E para pagar. a gente ter uma ideia, Daniel, de valores que as empresas têm pago por Que essas ações, uma ideia assim, de essa, multa, o que você já viu assim para falar para a claro, gente? olha, Roberto, essa ação aí, ela foi paga em torno de R$ 40 mil, tá? Porque existia danos morais também no meio, né? Essa do Ele tinha cachorro. essa do cachorro, porque ele tinha um filho autista, né? Então ele tentou conversar com o vizinho, chegou lá na porta e bateu, olha, vem cá, eu tô saindo o senhor está saindo para trabalhar, o seu cachorro está latindo, ele era um vizinho novo. O meu filho, quando ele foi terminar de falar, o rapaz já fechou a porta, né, no caso, nem deixou falar, né? Hoje em dia o mundo está um pouco intolerante, né? O problema do outro, e aí o que aconteceu? Pararam nas vias de fato que foi judicial, tá? Legal. E as empresas, Daniel? Tem essa questão de, você falou aí da Claro, noite, né? Som isso, alto, música ao vivo, né? O que você isso, tem visto em média de valores aí de multas que estabelecimentos comerciais têm recebidos? isso. A questão dos valores está dentro do município, certo? Está determinado, tá, Roberto? Aqui no Rio Grande do Sul, o artigo 12 do plano diretor fala lá, tá, que o valor da multa ela é de R$ 1.000 até 1.045 com salário mínimo até 5 salários mínimos, tá? Dentro da lei número 12. Ela é de 1975. Então ela pode ter essa variação de 1.000 até 5.000 e pouco.
que eu estou perguntando isso aí, Daniel? A gente está aqui com o pessoal aqui, o nosso público, a Mas se maior for parte. uma condicionante, algo em que ah, não seja feito dentro de um licenciamento ambiental, pode ser até interditado o empreendimento. Pronto, olha aí. Se estiver dentro Importante da licença isso. ambiental, pode haver interdição do empreendimento e aí a multa ambiental ela pode chegar até R$ 200.000. Olha aí, né? Galera, isso aí é interessante para vocês? O que vocês acham? Manda um joinha aí, manda um coraçãozinho quem acha que essas informações são relevantes aí. Porque eu acho que isso é importante, Daniel, porque a gente, quando vai conversar com o dono da empresa, com o gerente da empresa, o Claro. gestor da empresa, a galera acha que isso aí é balela e que não vai acontecer, né? Que isso aí tá muito É. distante. Não Então, acontece até não perturbar o outro, né? e aí, quando a gente chega com informações como essa aqui que o Daniel tá falando, sabe? Ó, aconteceu isso. A gente tem mais base para falar lá e a gente tem referências, né? A gente consegue ancorar, tá? Ó, até esse valor, isso é técnica de vendas, inclusive, né? Você ancora em valores do tanto que a pessoa pode gastar se ela não fizer o nosso serviço. Se ela não for lá e não fazer uma mensuração antes, se ela não confirmar como é que está essa mensuração, nessa linha de raciocínio, Daniel? Exatamente, né? Então, previamente deve ser feita essa avaliação, esse laudo de ruído ambiental, né? Que é um ponto que o profissional de segurança pode detectar na empresa. Como é que ele detecta? Uma análise da circunvizinhança, né? Eu digo sempre, né? Se um vizinho reclamou, instalou uma metalúrgica, um vizinho reclamou, tem ruído, olha, tem ruído, tem perturbação, né? Eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo fazer minhas atividades, né? Principalmente hoje em dia as pessoas trabalham dentro de casa, em sistema home office, né? Então, se há muita reclamação, e aí entra numa pesquisa de clima organizacional daquela empresa, né? Ah, o profissional de segurança tem o mínimo que alertar a empresa. Olha, existe uma NBR, que é a 10151, onde deve ser feito um laudo de ruído ambiental, até para a empresa estar resguardada, né? Resguardada. Olha, nós estamos dentro do parâmetro. Ou caso o laudo seja detectado que está acima do permissível para aquela área, né? Que se adote, né, as medidas preventivas, porque eu posso confirmar de que o gasto é muito maior, né? O honorário é muito maior se não agir preventivamente nesse sentido, tá? Maravilha, galera. E aí? Tá bom assim pra gente entender o problema? Tá tranquilo aí? Manda um joinha, manda um coraçãozinho, porque a gente vai entrar nas partes técnicas agora. Nas partes técnicas, o que que a gente vai Claro. começar aqui? Danielzão, qual Pois não. equipamento a gente deve usar então para medir o ruído ambiental? Ah? Eu tô vendo aqui a Valdelice, sempre acompanha a E, gente, tá aqui, ó, salve para Valdelice, né? Ela falou aqui, ó, tem pessoas que acham que são donos do mundo. É verdade, né, Valdelice? Faz um barulhão danado. O Fábio, ó, antes que eu esqueça aqui, ó, o Fábio Polis aqui, ele falou aqui, ó, qual o valor que o engenheiro pode cobrar por esse laudo? Essa vai ficar pro final, hein, Fábio? Daniel, guarda essa daí que no final nós vamos falar essa tranquilo. pergunta, responder essa pergunta do Fábio aqui, qual o valor que o engenheiro pode cobrar por esse laudo. Mas antes disso, vamos começar por qual equipamento usar, beleza, pessoal? Manda um joinha aqui e Perfeito. vamos escutar aí o Daniel falar então sobre esses equipamentos. Perfeito, Roberto. Então, a matéria em si, a NBR 10151, ela está quentíssima, tá? Por quê? Ela era do ano de 2000, teve uma alteração agora no ano de 2019, 31 de março agora, 31 de 3 de 2020, é a versão corrigida, a versão única, tá? Ah, Daniel, mas eu não tenho acesso a NBR, é muito caro o investimento. Pô, hoje tu vai comprar uma NBR, está custando quanto aí? R$ 130? Em torno disso Por para aí, cima, né, Roberto? é. Certo. Então tá. E se eu dissesse que uma NBR custa R$ 17 por mês, alguém da live compraria? Olha aí, vamos lá, quem Ficou compraria? Vamos lá. interessante. Vou dar o pulo do gato, né? O que eu demorei anos e perdi os cabelos para saber, eu vou passar nessa live pro pessoal. Então, se eu dissesse então que
uma NBR não custa R$ 17, mas 500 NBRs custam R$ 17 por mês. Alguém compraria? Dá o joinha aí e Caramba. começa a espalhar, o negócio vai ficar interessante. E aí entra a NBR 5410, né, que fala sobre instalações elétricas dentro da NR10, entra a NBR de cinto de segurança de trabalho em altura, todas as NBRs, tá? Todas as NBRs por R$ 17 mensal. E isso a gente descobre só com o tempo, com muita pesquisa de mercado, tá? Existe um site, tá? Que é o normas.com.br, tá lá, certo? Tem um pacote Prime, que você tem acesso a todas as NBRs por R$ 17 mensal, certo? E aí tu pode fazer Repete aí, laudo de som. Daniel. O Repete o site é site. o normas.com.br, tá? Que legal, que legal. Olha aí, você consegue acessar e ver o Muitas que você vezes o quer. profissional vai comprar uma NBR, ela está custando 300, R$ 400, não tem acesso, né? Só tem acesso às NRs que são gratuitas. Então tá aí, tá? O primeiro passo é esse, né? É Legal. saber a fonte da informação. E Partindo só, para os Daniel, equipamentos, oi? complementando, a questão das NBR, a parte mais ruim que eu acho, mais difícil, é que elas vão se atualizando e aí você nunca sabe, né? Eu comprei, mas se eu comprei a velha, já era, já, né? Então, Perdeu mais um dinheiro, fator. deixou dinheiro na mesa, É né? E isso hoje aí, em né? dia, quem é que quer deixar dinheiro, né? Tá todo mundo segurando o máximo. Então, Roberto, tá aí a maior sacada da live, né? Que eu trouxe aí para o teu público, né, e para o meu público, estou vendo o pessoal entrando aí também, é essa daí. Aonde saber aonde está as NBRs, certo? E qual é a fonte segura, e são versões, claro que não são baixáveis, mas são versões que tu tem acesso, né? E você tendo acesso à NBR, você pode pesquisar, pode estudar, pode montar o teu relatório técnico, enfim. Vamos lá. Qual equipamento utilizar, tá? Por muito tempo se utilizou o decibelímetro, né? No laudo de ruído ambiental, tá? Com a nova versão da norma, somente sonômetro, tá? Que é o equipamento, tá? Chamado sonômetro, e ele tem aí diversas referências, tem nacionais e tem internacionais, tá? O que que acontece? Qual que é a diferença do sonômetro para o decibelímetro, tá? O decibelímetro ele não faz cálculos em médias, né? Não faz ponderações. O sonômetro ele faz cálculos. Por quê? Um exemplo. Esses tempos um cliente me solicitou para fazer um laudo de ruído ambiental numa pizzaria, tá? E aí começa o primeiro passo. Quantas horas eu tenho que avaliar? Não é um ruído ocupacional. Ruído ocupacional a gente tem referência na NHO, correto? Tem a referência lá, 75% da jornada, né? Com dosímetro, perfeito. E aí, quantas horas uma pizzaria, né? O dono da empresa ele não sabe, né? Mas eu tenho que estipular para saber o meu valor no laudo. Talvez o pessoal está ansioso. Qual o valor que eu devo cobrar? Qual o valor que eu devo cobrar? Não existe uma receita pronta, tá, pessoal? Vai existir o quê? Um valor de laudo compatível com o tipo de serviço que eu vou prestar, né? Nessa pizzaria, eram 4 horas de avaliação. Por quê? Qual é o horário de funcionamento de uma pizzaria? Era das 6 da tarde às 10 da noite, certo? Somente delivery. Ele estava precisando desse laudo de ruído ambiental. Então, um sonômetro hoje, para te fazer uma locação, tá? Estou falando da realidade aqui no Rio Grande do Sul, certo? Você vai pagar em torno de 1.000 a 1.200, tá? Uma locação por semana, né? Então, o laudo não pode ser qualquer 500, 600, não pode o cliente dar um preço no teu lado, tá? Já começa por aí, certo? Você tem que primeiro saber, mas então eu vou comprar esse sonômetro. Bom, daí tu vai partir aí de um sonômetro mais simples, né? De marca nacional, de 13 mil para cima, né? Tem sonômetros até de R$ 60.000 hoje. Aí tem que ver se tu tem demanda para isso, para ter esse equipamento, né? Dentro do teu escopo de serviço, tá? Este equipamento sonômetro, tá? Ele tem duas classes, classe um e classe 2, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? É a precisão. A classe um ele tem 0,7 decibéis ali de precisão, e o classe 2 ele tem 1, é a que a gente fala, né? Mais ou menos 1, tá? A precisão dele, certo? No ruído. Se eu medir um ruído de 64, ele pode ser 65 ou 63, tá? Exemplificando para o pessoal aí da live, tá certo?
E o calibrador, Daniel, como é que funciona? Se o equipamento sonômetro for classe 1, obviamente o calibrador tem que ser classe 1, tá, pessoal? Tudo isso tem que estar incluso no laudo, tá? Porque senão esse laudo ele pode ser impugnado, certo? Ah, esse sonômetro ele tem que atender quais parâmetros que estão na NBR? Ele tem que atender a IEC 61672, tá? Quem é a IEC, tá, pessoal? A IEC é a Comissão Eletrônica Internacional, né? É como se fosse o Inmetro no Brasil, tá? Ela é uma certificadora internacional de equipamentos. E esse sonômetro, muito importante, quando vocês forem locar, perguntar se o fabricante atende nas três partes, tá? Que partes são essas? Primeira parte, tá? Como ele foi construído. Segunda, aprovação internacional de modelo. E a terceira, certificado de calibração RBC pelo Inmetro ou por laboratórios credenciados. Caso contrário, o teu equipamento ele pode ser impugnado teu laudo por descaracterização do equipamento, certo? Ah, então, da parte sonômetro, tá? Ele tem filtros de 1/3 de oitava, tá? Ele mede, então, em hertz, né? Dentro da frequência, tá? Da frequência auditiva, ok? E ele tem que ter o protetor de vento, né? Que é obrigatório, tá? Uma outra dica já para o pessoal, tá? Se caso houver vento, e aí tem que ser medido com o nosso amigo anemômetro, né? Se houver vento superior a 5 metros por segundo, e está lá na NBR, né? Esse valor ele tem que ser descontado, tá? Porque o vento ele interfere na medição do ruído ambiental. Se houver ruídos intrusivos, o que se chama ruído de intrusivos? Por exemplo, estou numa área onde tem uma rota do aeroporto, tá? E aí passam aviões, né? A cada meia hora, a cada uma hora, por cima do prédio, do local da onde eu estou fazendo essa avaliação para gerar o laudo de ruído ambiental. Esse, esse ruído intrusivo, lá na minha medição, quando eu vou passar para o software, né, e quando eu passo para o software a diferença do decibelímetro para o sonômetro, é que o decibelímetro ele não me dá áudio, mas o sonômetro ele me dá áudio, né? Ele dá lá no software, né, dentro das ponderações, todo o áudio dentro do meu relatório técnico daquele ambiente, certo? E aí eu tenho que fazer o desconto, tá, deste ruído que é chamado de ruído intrusivo. Que Apresentei o interessante. equipamento aí, Roberto? Pô, show de bola, ó. O pessoal tá perguntando aqui, só confirmando, o Guido, tá aqui, ó. Claro. A IEC é a 61672, é isso mesmo? O pessoal da GEL 21 61 Soluções 61. ponto para Gel. 61672, bingo de prêmio. Ó, o pessoal da GEL Soluções aqui, ó, tá curioso no seguinte, ó. Tem algum modelo nacional de sonômetro que atende a IEC? Que atende aí para fazer as medições? Eu vi até o Lutegardes aí na live, para te ver que se eu responder errado aqui, os caras vão me mastigar, viu? Os caras vão me bater, mano. Eu sabia que só É. tinha especialista, por isso que eu me preparei, tá? O que que acontece, Roberto? A NBR 10151, tá? Hoje, tá? Não tem laboratórios, tá? No Brasil que atendam a IEC 61672, tá? Se tiver, se alguém conhecer, pode nos ajudar aí, tá? O último laudo que eu fiz foi antes de 31/3/2020, de março agora, tá? Então não existia a questão da parte 2, que o grande problema, os laboratórios atendem a parte um e a parte 3, mas a parte 2, que é a aprovação de modelo internacional, somente equipamentos importados, tá? Mas eu não vou deixar o pessoal na mão, tá? Posso falar a marca de equipamentos importados que Claro, com certeza. Estamos aqui para Svantec transmitir 971, informação. tá? Svantec 971, tá? É um dos equipamentos que atende a IEC 61672, tá? Existem outros equipamentos aí, eu vi, se vocês botarem agora no Google, tá? Sonômetro que atende a IEC 61672, vai aparecer o Octava Plus da Crifer, é equipamento nacional.
tá? E aí tem uma carta do Inmetro, tá? Informando que não há laboratórios credenciados para atender a parte 2, tá? Inclusive, tem até essa carta, né, informando isso, certo? Aí depende para qual caso que eu estou usando esse sonômetro, tá? Eu estou usando para uma perícia técnica, aonde do outro lado vai ter um profissional com outro nível de conhecimento, Com porque interesse. com outro interesse, exatamente, entendeu? Então, eu diria o seguinte: joga a responsabilidade para onde tu está alocando, tá? Joga a responsabilidade. Pergunta: olha, vocês atendem, o certificado de calibração de vocês atende a IEC 61672? Se o certificado tiver lá que ele atende nas três partes, ok, exatamente. Legal. Muito bom, muito bom. Você conhece esse tal de Marcos Aurélio Lutigardes aí, por acaso, Daniel? Mestre dos mestres. Mestre dos mestres. É, rapaz, é coisa boa, né? Satisfação tá ele aqui, ó, deu uma risadinha aqui, né? Que legal. Primeira vez que eu ouvi falar de ruído ambiental foi com ele também, ó. Tem uma pergunta aqui atrás, o pessoal da HDS aqui, ó. Eles perguntaram assim, ó, HDS 0079. Esse laudo já não é exigido na hora da obtenção do alvará, no caso de construção ou pelo próprio CREA, Daniel? Não, muitas vezes, tá, o laudo de ruído ambiental ele é exigido pela licenciamento ambiental, Secretaria de Meio Ambiente, tá? Na fase de licença prévia, certo? E aí pode ser feito, né? Que é o ruído das áreas, né? Do entorno, digamos assim, tá? Após a conclusão da obra, né? Em etapas da obra, é feito a outra NBR, que é a 10152, que é dentro das áreas, dentro dos quartos, né? Dentro dos corredores, dentro do estacionamento, dentro das áreas de vivência, áreas de recreação, playground. Cada local, né? Aí eu estou falando de um prédio de construção civil, ele tem um ruído ambiental com valor a ser seguido, tá? Tem uma limitação dentro da NBR. O que o ruído ambiental influencia, digamos assim, na aplicação de materiais? Poxa, muito, né? Dependendo do ruído ambiental, o engenheiro, o construtor, o arquiteto, ele já sabe qual é o tipo de material, qual é a alvenaria, qual é o bloco que ele vai ter que utilizar, né? Para que faça uma acústica do ambiente, tá? E aí existe áreas especializadas em engenharia e desempenho acústico, tá? Show, show de bola. Galera, tá legal aí? Manda um joinha aí se vocês estão achando legal, se vocês estão conseguindo escutar bem aí, porque a gente vai aprofundando aqui os nossos assuntos aqui, ó. A gente já falou sobre equipamentos, opções, aí o Daniel deu um monte de dica, então manda um coraçãozinho se tá legal as dicas do Daniel aí. Manda as perguntas se vocês tiverem, que a gente, se eu não perdi nenhuma, eu acho que eu fiz quase todas aqui, pelo menos, né? Danielzão, vamos seguir aqui, enquanto a galera tá dando o coraçãozinho e o joinha aqui, e vamos falar sobre os Certo? limites, limites de tolerância diurno, noturno. Como é que funciona essa questão do limite de tolerância para o ruído ambiental? Antes, o Humberto, ó, o Humberto tá perguntando aqui, passa os sites das NBR de novo. Normas.com.br, é isso, né, Daniel? Então Isso é aí. acessar lá, normas.com.br, Humberto. Então vamos lá, É que eu limites de demorei, ó, tolerância. o Humberto é um privilegiado. Eu demorei 10 anos na área para saber que existia esse site, viu? Ele em meia hora descobriu aí. Coisa boa aí, ó. Paguei muita NBR a 130, 150, 200, 300. É isso Mas aí, vamos ó. lá, Coisa boa. pessoal. O ruído ambiental, tá? Do sonômetro, tá? O ocupacional nós temos lá o nível de ação 80 decibéis, né? Que começa o nível de ação, limite de tolerância 85, tá? A margem ambiental ela é bem inferior a isso aí, tá? Vou citar só um exemplo, tá? Trazendo aqui para a minha realidade, certo? Como eu falei, o ruído ambiental ele tem um código municipal,
né, dentro de um plano diretor do município. Se você hoje está trabalhando numa empresa e, e tem ou você está morando em algum local e tem um ruído que está se transformando numa poluição sonora, né, você vai lá no Código Municipal, ele vai te dizer, né, qual é o estabelecido. Ah, não tem no Código Municipal. A quem que eu recorro? NBR 10151, tá? Que é o tema da live, que fala sobre a variação de ruído em áreas habitadas. Vou pegar aqui, ó, zonas residenciais, tá? Pela minha lei complementar aqui municipal de 1975, tá? No horário compreendido entre 7 da manhã, tá? Zonas residenciais, e 7 da noite, certo? O ruído, ele pode ser, tá? De 60 decibéis. Nesse horário agora, tá? Que a gente fala, que aí começa o horário noturno, né? Ele passa para 45 decibéis na curva A, tá? Certo? Então, até trouxe um equipamento aqui, um multifacional, tá? Só para a gente ver o quanto que é baixo, tá? Eu vou parar de falar durante 2 segundos, tá? Esse aqui é um equipamento multifuncional KR500, para a gente ver qual é o ruído que nós estamos agora aqui. Eu estou num prédio residencial, né? Para o pessoal ter uma ideia, se está acima ou abaixo de 45 decibéis, tá? Claro que é um decibelímetro, ele só vai dar a medição pontual. Acho que não tá 2. Eu não estou conseguindo ver aqui muito bem. Não Dois ficou legível? p Não? Eu não consegui aqui pelo menos. Dois pontos. Ah, não, 40,5. Beleza, tá ao contrário. Agora eu Quarenta entendi. ponto cinco, Roberto, 40,5. Perfeito. Então, 40,5 neste momento, tá? Que nós estamos na live, não tem ruído, né? É um prédio de 5 andares, tá? Com 12 moradores, não tem um ruído brusco, o máximo que tem é uma televisão ligada, né? Uma conversa alheia, né? De um colega ou de outro, tá? Isso é só para ter uma ideia de que nesse horário diurno, né? Dentro da lei municipal em zonas residenciais tem que ser 45 decibéis. E na lei federal, daí nós vamos para a NBR, né? A NBR diz que em áreas residenciais, tá? São chamadas áreas urbanas, né? No período noturno, ele é 50 decibéis. Qual que eu aplico? 45 ou 50 no meu laudo? A lei Boa pergunta, municipal ou hein? estadual? Essa Boa pergunta para o pessoal da pergunta, hein? live que está nos assistindo. Ai, legal, legal. Então a galera vai, enquanto a galera vai respondendo se usa o estadual, se usa o municipal ou federal, o Fagner entrou aqui, ó, fez até uma pergunta, ó, Fagner Machado aqui, ó, sempre acompanha a gente, grande parceiro aí. Ele falou aqui, posso utilizar o 489 em um para realizar avaliações ambientais? Eu acho que ele quis dizer aquele que é um monte, que luxímetro, O termômetro, ruído, multifuncional tudo em aquele? um só, multifuncional, é. Eu acho que é isso aí que ele tá falando. Será que pode, Daniel? Pode ser impugnado, né, nesse caso, né? Só pode o sonômetro, tá? Até 31 de março poderia, tá? Agora já não pode mais. Galera tá falando municipal, municipal, municipal. E aí, Daniel? Municipal, show de bola. Eu vi ali, a Águida acertou, né? Municipal, né? Tá abaixo dos 50 decibéis, né? 45 e 50. Se a municipal tivesse 55 decibéis, no meu laudo, eu tinha que considerar 50, que é o que está na legislação federal. Legal, show de bola, show de Certo? bola. Porque a prerrogativa é a legislação municipal não pode, né, digamos assim, ultrapassar, né, sobrepor a normativa federal. Tá?
Legal, show de bola, né, Daniel? Isso aí é uma coisa que a gente tem que se antenar muito, né? Acho que a parte ambiental é mais ainda, né? Porque você tem legislação municipal, a estadual e a federal. O cara tem que ser Exato. mestre, e atender as três, né? Então, por isso você falou, né? O 50 e o 45, mas você não vai estar atendendo uma. Então, você tem que conversar com as normas aí, né, Sempre o mais Daniel? restritivo, exatamente. Sempre o mais restritivo. Ah, o Fábio comentou ali, ó, show de bola, né? Então, show de bola. Então, aí a gente entrou no assunto, então, de limites aí, né? Sempre antenar nisso aí, né? O que o município diz, o que o estado diz, o que o federal diz, pra gente ficar antenado. Olha, vamos seguir aqui, Danielzão, que as coisas. Quando o assunto é bom, o negócio voa, Daniel. E falar com um cara fera igual você é muito bom. Já foi 50 minutos aqui, o negócio passa muito rápido aí. A galera tá esperando o negócio de saber quanto custa esse laudo. Então vamos lá, ó. Antes de quanto custa, vamos falar um pouquinho sobre calibração do equipamento, Daniel? Calibrar o Claro, equipamento. claro. Como eu falei, né, existe dois sonômetros classe 1 e classe 2, tá? É importante que o calibrador, ele, se for equipamento classe 1, sonômetro classe 1, calibrador classe 1, tá? 94 decibéis, né? Pré, tá? Faz uma calibração pré, laudo, né? Certifica, tira a foto dessa calibração pré, tá? No ajuste, que isso vai ser inserido no laudo depois, e uma calibração pós, tá? É feita a calibração do microfone, tá? Pelo microfone, tira o protetor de vento colocado no amplificador, tá? E o sonômetro ele tem o sonômetro, o amplificador e o protetor e o microfone, tá? As empresas, tá? Muitas empresas elas estão dando o certificado do sonômetro e do microfone, tá? As empresas que atendem a IEC 61, 672, certo? Dependendo do laudo que tem que ser feito pericial, vão solicitar esses dois certificados de calibração. Tá? Essa calibração ela pode ter uma variável, tá, Roberto, que é o que diz a NBR 10151, de mais ou menos 0,5 decibéis. Então, se eu ajustei em 94, né, coloquei o calibrador não chegou a 94, mas ele está em 94,4, 94.2, 94.3, está dentro, tá? Agora, se eu coloquei para ajustar o equipamento sonômetro 94 decibéis e ele ficou em 94.6, está fora da NBR 10151. Legal, O show de critério, bola. a norma ela é criteriosa, ela é extremamente técnica, tá? Desde a da aquisição do equipamento, do tipo de certificado, dos pontos de medição, né? Que depois eu quero entrar aí no local da onde tem que ser avaliado, com forma que tem que ser avaliado, tá? Eu acho que é interessante o pessoal ter pelo menos uma vivência nisso aí. Vamos ver se o pessoal quer saber, né? Vamos perguntar aqui. Pessoal, vocês querem saber onde tem que fazer a avaliação? Qual que é o ponto? Manda um joinha, manda um coraçãozinho aí, porque tá acabando o tempo do Daniel aqui, porque passa muito rápido, é muita informação. Então, se vocês quiserem saber, manda um joinha aí, manda um coraçãozinho, que aí o Daniel começa a abordar um pouquinho mais isso aí, a parte prática do negócio, tá? Porque, Daniel, quem que pode fazer esse tipo de mensuração de laudo ambiental aí? Só para a gente reforçar para o pessoal. Perfeito. A NBR ela fala em relatório técnico, tá? No anexo da NBR 10151, ela chama de relatório técnico. Quando ela chama de relatório, entendemos que o profissional que tem entendimento sobre a norma, seja ele o técnico de segurança do trabalho, gestor de segurança do trabalho, né? Ele pode fazer o levantamento de campo, tá? A questão é, para quem que ele pode fazer? Para um engenheiro ambiental, para um engenheiro civil, para alguém que vai assinar por ele, tá? Principalmente se for uma questão de laudo, e aí a questão judicial. Daí sim tem que ter RT, né? Para que o laudo ganhe peso, digamos assim, e esteja condizente com aquilo que o juiz está solicitando, tá? O laudo, tá? Ele deve contemplar algumas informações, tá?
como característica das fontes do som, tá? Porque tem dois métodos de avaliação, tá? Tem um método simples, né, que a gente fala, o método inicial, que é para ruído contínuo e intermitente, né, que é o que a gente mais utiliza por aí, e tem um método detalhado, tá, que são diversos cálculos, né, matemáticos empíricos que esse equipamento faz, né, para chegar até a conclusão. Tá? Nesse método detalhado, aí entra ruídos tonais, ruídos intrusivos, né, entra ruídos de chuva, por exemplo, precipitações, ventos, trovoadas, né? Um avião passando por cima do local da medição, entre outras questões que podem ter interferência naquele momento da medição, tá? Então, o Daniel, técnico de segurança, ele pode fazer avaliação de campo? Pode, né? Desde que ele tenha conhecimento sobre a norma técnica, né? Ele pode fazer o relatório técnico sem problema nenhum. Ah, mas é para uma questão pericial, aí tem que ter um engenheiro para assinar por ele, recolher RT, porque daí o juiz ele chama como laudo, né? Certo? Mas um levantamento de um estudo de impacto ambiental, um EIA-RIMA que a gente fala, né, que é uma etapa prévia ao início de um empreendimento, seja ele construção civil, industrial, pode ser feito um relatório técnico tranquilamente, né? show de Ou até bola. mesmo se o profissional quer apresentar para a própria empresa que ele está trabalhando, né? Ele pode apresentar como um relatório técnico, que é um documento interno, né? Não tem questões legais envolvidas nesse sentido, é mais apresentativo à alta direção e aos gestores. Daniel, para a gente encerrar, falta 3 minutos, rapidinho aqui, ó. Uma última Opa, pergunta aqui do Guido. Quais os critérios de configuração do instrumento? Provavelmente ele deve ter a certo. curva de compensação, né? Isso, Resposta. frequência, tá? Frequência A, tá? Na curva Sloan, né? No Sloan, no lento, né? Em função daquilo que tu estiver avaliando, tá? Eu estou avaliando um ruído de impacto. Ele tem que estar na frequência C, tá? Então, isso aí não foge da avaliação ocupacional, tá? Esse é o critério do equipamento. O equipamento, ele é, como é um LED lá, ele tem um autoajuste, então ele fala, né? Frequência A, frequência C, que a pessoa pode ali, ah, Mara- digamos assim, configurar, né? Maravilha. Danielzão, falta 2 minutos para a gente acabar nossa live aqui. Galera, foi uma satisfação estar com vocês aqui. O Daniel, valor do muito laudo, bom. né? O pessoal pediu o valor do laudo aí. Rapaz, o valor do laudo, fala o valor do laudo, ainda Ó, eu sei dois anotei aqui. minutos pra você falar o valor, quanto é que custa isso, porque daí a galera quer saber se compensa aí ou se não compensa aí pra essa área aí. Fala o segredo aí, Danielzão, por favor. Claro. Hoje o valor do laudo de ruído ambiental, tá? Vai depender do tipo de trabalho que está sendo contratado, tá? Então, antes de qualquer coisa, faz laudo de ruído ambiental, o cara respondendo no telefone faço, ele pode estar se enterrando. Ele pode estar assinando um cheque em branco aí de dívida pro resto da vida dele, tá? Então, a primeira coisa, tá? Eu estou falando com conhecimento de causa. Primeira coisa, certo? Entender o que é o laudo de ruído ambiental, entender a NBR 10151, né? Para depois chegar e precificar. Por quê? Tem ruídos ambientais que tu tem que medir durante 24 horas, tá? Então tu não vai deixar um sonômetro que custa aí mais de 15, 20 mil na rua 24 horas. Tu vai ter que deixar alguém lá ou você mesmo, como engenheiro, como técnico, ficar lá acompanhando, né? Então, que é a medição detalhada, tá? Para planejamento ambiental urbano, é chamado o ruído ambiental de 24 horas. Então, tem certas situações, tá? Primeiro, entenda o NBR 10151, tá? Entenda qual é o valor da tua hora técnica, né? O que vai desprender de hora técnica. Hora técnica, quando eu falo, ela não é só no campo, tá? A hora técnica tem uma parte do campo e outra parte de citação, né? Então, é isso aí. Aí depois precifica, tá? Mas abaixo de 2 mil dos mais simples não é para cobrar, tá, pessoal? Senão é prejuízo na certa. Show de bola, Daniel. Show de bola. Gosto da sua sinceridade e objetividade, Daniel. Isso aí é muito bom, isso aí é cativante.
Valeu, acho que... Pessoal, vocês Muito gostaram aí obrigado. das informações que o Daniel trouxe aí? Manda um joinha, manda um coraçãozinho, quem gostou aí, manda uma palminha pro Daniel. O Daniel tá de parabéns, muita Eu que informação agradeço, boa, né? Daniel. Muita coisa boa, orientação pra gente aí que ficou show pra caramba aí, tá? A gente sempre tem que estar procurar evoluir, tá procurando evoluir. Eu tenho certeza que você ajudou a gente aqui nessas suas palavras aqui. Muito Foi obrigado a muito todo mundo que tá importante ter presente, estado com pessoal. vocês. Não esquece, pessoal, de seguir o Daniel, tá? Então, o Instagram da MD Top, e tem o Daniel MD Top também. Não esquece de seguir o Roberto Medeiros. Semana que vem a gente tem novidades aí para vocês. Daniel, dá um tchau para o pessoal, dá um recadinho, manda um salve aí para todo mundo aí, por favor, que tem 30 segundos para você fazer isso. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, né? A Roberto e a quem ficou conosco aí nessa live, né? Espero ter contribuído de alguma forma, tá? Espero ter ajudado, né? E me coloco à disposição, tá, pessoal? De ajudar vocês, pode chamar no direct, não tem problema, né? Se ficaram com E dúvidas, se eu não conseguir atender a todos, né? Porque é muito conteúdo, contem conosco.